Graça e paz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, pedimos que o Senhor possa estar trazendo luz, entendimento, revelação aos nossos corações acerca da Tua palavra. Reconhecemos a Tua soberania neste lugar. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Tome a direção das nossas vidas, fale aos nossos corações. Tudo aquilo que não provém de Ti seja dissipado, aniquilado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que as pessoas estejam totalmente receptivas à Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Mais uma quarta-feira. No mês de janeiro nós tivemos como tema: Ele veio para libertar os cativos. Tivemos uma jornada intensa no mês de janeiro, onde fomos ministrados nesse tema. E o segundo mês do ano, que é esse mês de fevereiro, nós temos como tema: Enchei-vos do Espírito. Porque entendemos que precisamos, quando de fato em áreas da nossa vida nós somos libertos, nós precisamos ocupar essa área com a presença do Espírito Santo. E nesse mês temos sido ministrado, ensinado acerca dessa verdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia do livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele traz ensinamentos muito importante à igreja de Éfeso, trazendo orientações e instruções para como viver uma vida vitoriosa. Dentre as ministrações que estivemos ministrando aqui acerca de libertação, uma das frases que eu disse foi que nós precisamos aprender a conviver vitoriosamente com as cargas de rejeição e de injustiça. Eu sei que para a natureza humana decaída, para a natureza adâmica, é muito difícil você conviver dessa forma, porque rejeição e injustiça é algo que todos os dias, praticamente, ou pelo menos toda semana, você sofre algum tipo de rejeição, você sofre algum tipo de injustiça. E como que eu posso viver acima disso? Como que eu posso viver numa circunstância onde isso não me atinja, onde isso não me abata, onde de fato eu possa viver de tal forma que essas coisas de nenhuma maneira possa me atingir? O salmista, no Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estar abrigado na sombra do Onipotente, estar debaixo das asas do Onipotente, estar totalmente envolto ali, eu acredito que o salmista, ele fala como uma galinha chocando seus pintinhos, colocando seus pintinhos ali debaixo da asa, protegendo os seus pintinhos. E é esse o sentido realmente de estar totalmente envolvido pela proteção do Deus Todo-Poderoso. E como podemos chegar nessa dimensão? Ser cheio do Espírito nos leva a isso, nos leva ao ensinamento de que nós precisamos aprender a caminhar nessa dimensão. É fácil? Não. Não é fácil ser rejeitado, não é fácil ser injustiçado, mas muitas vezes a rejeição e a injustiça, ela de fato não é uma verdade. Às vezes você acredita que está sendo injustiçado, às vezes você acredita que está sendo rejeitado, mas de fato aquilo não é uma rejeição, ou aquilo não é uma injustiça. Mas às vezes, dentro da maneira como você enxerga e como você vê, você se sente dessa maneira. A Bíblia nos fala que sobre tudo que a gente deve guardar o quê? O coração. Ali o texto, o coração, ele está falando de sentimentos, guardar os nossos sentimentos.
porque dele procede a saída da vida. Porque quando nós permitimos, os sentimentos é uma das partes da nossa alma, e quando nós permitimos que os nossos sentimentos sejam feridos, machucados, quando nós não o protegemos, e ali gera-se uma ferida, e se nós não curarmos essa ferida vai nos colocar à beira do abismo. Por isso é importante você ter um discipulador, por isso é importante você ter alguém aonde você possa ir buscar ajuda. Ter amigos, a Bíblia diz que nós temos amigos mais chegados que o irmão. Então é importante isso. Mas, muito mais importante do que tudo isso, nós precisamos aprender a como conviver com o Espírito Santo. Como desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo a ponto de nos enchermos dele, estamos totalmente envolvidos com ele. Aqui o primeiro versículo de Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós olhamos e há uma recomendação da palavra de Deus que nós devemos olhar para Deus e imitá-lo. Mas nós devemos imitá-lo como? Olhando para Ele como o Pai perfeito, o Pai que sabe o que é melhor para mim como filho. Como filho nós às vezes achamos que sabemos. Geralmente o jovem, quando ele chega na idade dos seus 18 anos, ele acha que sabe mais que o pai, acha que sabe mais do que a mãe, e aí depois, quando ele chega nos 40, ele descobre que ele errou muito, né? E aí ele fala: agora é tarde, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não tinha quebrado a cara tanto. Mas porque esse jovem, na flor da idade, ele é totalmente emotivo, ele é guiado pelas suas emoções. As suas emoções geralmente é que o conduzem a tomar decisões. Ele passa a tomar as decisões não com o seu intelecto, mas totalmente direcionado pelas suas emoções. Mas não é o que a Bíblia recomenda. No versículo 9 desse mesmo capítulo, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito, essa tradução diz fruto da luz, mas fala o fruto do Espírito. O fruto é aquilo, é o resultado. É o resultado de você estar envolvido com o Espírito Santo, é o resultado de você estar tão cheio da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus, que isso vai manifestar na sua vida. 3 coisas, diga: bondade. E o que é bondade? Vamos tratar primeiro sobre a questão da bondade. E quando nós pensamos sobre essa questão da bondade, o dicionário diz que é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem, benevolência, benignidade. Então, ser bondoso, manifestar bondade, ser uma alma extremamente generosa e bondosa, nós, na atualidade, no mundo em que vivemos, no mundo extremamente capitalista, onde lá fora no mundo é cobra querendo engolir cobra, e é ali, nesse mundo lá fora, onde existem tantos embates, é onde nós precisamos manifestar a bondade. Quando de repente você tem um chefe ou uma chefe sobre você, e que ela gosta de pegar no seu pé, gosta de te espetar, gosta de te humilhar, gosta de te rejeitar, como você reage a todos esses tipos de situações? Se eu fosse a chefe dela. Como você reage? Minha vingança será maligna. Um dia eu te pego.
centenas de pensamentos, ou pelo menos dezenas de pensamentos passam na sua cabeça sobre se isso fosse o inverso, se você fosse o chefe, se você fosse a chefe. Mas o que a Bíblia recomenda para nós é que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos manifestar os frutos do Espírito. É fácil? Não, não é fácil. Mas para isso nós precisamos aprender como podemos nos encher do Espírito para, diante das adversidades, diante dos problemas, você possa saber reagir da maneira correta. E na realidade não é, a palavra correta aqui não é reagir, é você saber agir. Porque quem reage é aquele que está dominado pela situação. Mas quando você age, você está no controle da situação. E você só pode estar no controle da situação quando você está cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, aquela circunstância negativa de rejeição, de injustiça, ela não vai te influenciar, ela não vai conduzir as tuas atitudes. Mas na realidade você, sabendo quem você é, que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, sabendo a sua identidade, sendo um homem e uma mulher cheia do Espírito, você vai poder realmente tomar a atitude correta, que vai desmontar toda aquela armação do seu chefe, da sua chefe, ou até de pessoas do seu lado, que às vezes querem te destruir. Infelizmente isso é muito comum na sociedade. Pessoas que querem tomar o seu lugar, pessoas que querem estar no lugar onde você está, e elas querem puxar o seu tapete. Então nós vivemos no mundo real. Então não adianta você vir à igreja e simplesmente ouvir uma palavra que você não saiba como usar ela no dia a dia. Você precisa aprender a usar tudo o que você ouve aqui, e você tem que colocar em prática no seu dia a dia, porque é lá que você vai enfrentar os leões, é lá que você vai enfrentar os ursos, é lá que você vai enfrentar as jararacas da vida, é lá que você vai enfrentar o capeta, meu irmão. O capeta encarnado em forma de gente. E aí você precisa estar cheio do Espírito para isso. Então ele diz que o fruto do Espírito é a bondade, a segunda coisa que ele diz é a justiça. E a palavra justiça diz que é a qualidade do que está em conformidade do que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito. Justiça é dar aquilo a quem é de direito. Se nós formos analisar essa palavra justiça, nós agimos com justiça, só sendo cheio do Espírito é que nós podemos agir com justiça, porque senão nós sempre vamos tomar partido, por um lado ou para o outro. Então nós precisamos aprender, cada dia, a nos movermos pelo Espírito, não permitindo que a carne nos conduza, porque se tomarmos atitudes carnais, guiados pela nossa carne, guiados pela nossa vontade, pelas nossas emoções, nós vamos sofrer consequências. Terceira coisa que ele diz aqui é a verdade. E quando nós pensamos na verdade, a verdade, eu falo que ela tem três faces. Ela tem a sua verdade, ela tem a minha verdade e tem a verdade de Deus. Nem a sua verdade nem a minha é a verdade. Porque às vezes você pode acreditar que algo é verdade, mas quando ela é exposta pela palavra de Deus, você descobre que aquilo não é verdade. Libertação, a base do princípio da libertação é a verdade. Então nós não podemos processar nenhum nível de libertação se nós não começarmos pela verdade. E a verdade, ela nos leva a confrontos conosco, confrontos com a palavra, porque a palavra nos revela
que às vezes estamos tendo atitudes erradas, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma sociedade. Então nós precisamos manifestar os frutos do Espírito, e a pergunta é: como eu posso manifestar os frutos do Espírito? O apóstolo Paulo, mais à frente nesse capítulo, a partir do verso 15, acompanha aí, vamos ler esses próximos versículos e depois vamos detalhá-los. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O versículo 15, ele fala para que a gente possa aprender a andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque quantos dias são maus. O apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a administração do nosso tempo. Todos nós temos a mesma porção de tempo, e nós precisamos aprender a administrar o tempo com sabedoria, porque realmente vivemos dias maus. Estamos no limiar do retorno de Jesus, diante de todas as profecias que têm se cumprido. Não sabemos quantos anos pela frente nós temos até o arrebatamento da igreja, mas as profecias, dia após dia, elas têm se cumprido. E a cada dia que essas profecias se cumprem, a própria Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a gente tem visto isso. Hoje, o que é o amor? A palavra amor no Brasil, ela tem um sentido tão pejorativo, porque você diz: eu amo uma fruta, eu amo maçã, eu amo melancia, né? Eu amo essa roupa. Você usa a palavra amor para tudo, e consequentemente você usa a mesma palavra para Deus. Então quer dizer, eu amo a Deus como eu amo uma melancia, eu amo a Deus como eu amo um sapato, eu amo a Deus como eu amo qualquer objeto. Então, e às vezes no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, é esse nível de amor que acabamos tendo com Deus, no nosso relacionamento com Deus. E as pessoas não se apercebem disso, os dias vão passando e elas estão cada vez mais distantes, mais frias. Simplesmente porque deixou que a iniquidade dominasse o seu coração, deixou que feridas, situações mal resolvidas dominassem o coração. Então nós precisamos vencer essas situações, e aí vem essa instrução da palavra de Deus sobre: aprenda a remir o tempo, aprenda a administrar o tempo, administre o seu tempo, porque os dias são maus. Então administre o seu tempo para ter realmente uma vida que agrade a Deus, onde Deus possa olhar para você e falar para Satanás como ele falou quando ele olhou para Jó: viste o meu servo Jó? Será que Deus pode falar isso a meu respeito? Será que Deus pode falar isso a seu respeito para Satanás? Viste a minha serva, viste o meu servo? Homem temente, justo, desvia-se do mal. Como estamos vivendo? Será que estamos vivendo cheios do Espírito de fato? No próximo versículo ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, a perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente
consegue enxergar muitas vontades de Deus. Uma das vontades de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, que todo homem sobre a face da terra seja salvo. Mas será que isso vai acontecer? Isso só pode acontecer quando a igreja compreender o seu papel e começar a desenvolver a sua missão, dentro da palavra que o nosso apóstolo deu no dia 31 de dezembro. Todos precisam saber, eu vou contar. Se cada um assumir o seu papel de começar realmente a influenciar as pessoas, nós, quem sabe, não vamos conseguir converter o mundo todo, mas nós podemos alcançar pelo menos aquelas pessoas que estão próximas a nós. Podemos fazer a diferença na vida das pessoas que estão próximas a nós. Podemos fazer a diferença, às vezes, nessa cidade que Deus nos estabeleceu. Entendendo que para cada pessoa Deus deu um território. O território que Deus deu a mim e a você é Campo Grande. Campo Grande é o nosso território. Para nós lograrmos êxito nisso, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito. Pessoas que as pessoas vão olhar para você e vão olhar para você e dizer assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Porque as pessoas às vezes olham para alguém e dizem: eu quero ser como ele, como ela. Porque ele percebe que existe algo diferente nessa pessoa. Ele percebe que existe uma presença maravilhosa sobre essa pessoa. E é por isso que as pessoas desejam às vezes ser como determinada pessoa. Mas eu quero dizer que você pode ser. A palavra de Deus te dá garantias de que você pode ser essa pessoa cheia do Espírito Santo, a ponto das pessoas olharem e desejarem ser como você. Continuando, ele diz, no próximo versículo: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só que quando ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito, vírgula, ou ponto e vírgula, ele diz como que você pode ser cheio do Espírito. E ele dá os passos a seguir nos próximos versículos, como que eu posso ser cheio do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. Como você pode ser cheio do Espírito Santo. Qual a maneira que a Bíblia nos fala que nós podemos viver uma vida cheia do Espírito. Mas antes eu quero me ater, deixa no versículo 18. A esse versículo 18 eu quero ampliar um pouquinho sobre o entendimento desse versículo. Porque o apóstolo Paulo, ele está usando agora a embriaguez através da bebida alcoólica, aqui no caso o vinho. Então ele está dizendo para não se embriagar com vinho, que há devassidão ou contenda, mas se encha do Espírito. E ele está fazendo então um paralelo. E às vezes você pensa, o que é se encher do Espírito? Você pode olhar esse copo aqui, e aí você fala, esse copo está vazio. E aí se você colocar água dentro dele, ele vai estar cheio. E aí você pensa, como que é me encher do Espírito? Será que é assim? Como que a sua mente pensa o que é ser cheio do Espírito? Quando você, se alguém aqui já teve essa experiência de se embriagar com algum tipo de bebida alcoólica, vai saber do que eu estou falando. Eu estou falando do que eu leio, porque eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Mas o fato é que quando a pessoa começa a ingerir a bebida alcoólica, aquilo rapidamente ele é processado pelo organismo e vai para a corrente sanguínea e chega ao cérebro. E uma das consequências de uma pessoa que fica embriagada é que ela perde o autocontrole. Ela passa a não ter o controle, muitas vezes nem do seu próprio corpo e nem das suas emoções, da sua alma. E essa geralmente é a consequência mais drástica da pessoa que está embriagada. E nós olhamos hoje para os números no Brasil. O maior número de mortes é por jovens embriagados que se acidentam. Morrem no Brasil por ano mais pessoas em acidentes de carro por pessoas embriagadas do que houve na guerra do Vietnã. Então, nós olhamos que isso, sem contar
o quanto de mulheres são espancadas, o quanto de mulheres são violentadas, sem contar o quanto de assassinatos acontecem por conta de pessoas estarem totalmente embriagadas. Mas o fato é que quando você começa a ingerir a bebida alcoólica, ou no caso aqui o vinho, na verdade aquilo vai começar a correr na sua corrente sanguínea, e em pouco tempo todo o seu corpo estará tomado pelo álcool, todo o seu corpo estará envolto por isso, e você estará cheio de álcool. E essa comparação que o apóstolo está dizendo, em vez de você ficar se enchendo de coisas que vai fazer com que você seja cheio, mas que te conduza a uma vida de destruição, você precisa começar a ter atitudes que possam te encher da presença de Deus. No Antigo Testamento havia o chamado átrio, lugar santo e santo dos santos, no templo ou no tabernáculo. Geralmente no átrio ficava a multidão. No lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar, mas no Santo dos Santos, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote ele poderia entrar, e ele entrava com um incensário. E aquele incensário começava a gerar uma fumaça, e era necessário que aquilo fizesse, e o lugar santo dos santos era tomado totalmente por aquela fumaça, para quando o sumo sacerdote realmente entrasse ali, ele não enxergava nada por conta da fumaça. E até Davi Sasser fez uma canção sobre isso. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, somente os teus olhos me veem. E ali aquele sumo sacerdote, ele é totalmente cheio por aquela fumaça, ele está envolvido por aquela fumaça. E é esse o sentido que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja precisa. Você precisa estar totalmente mergulhado, envolto pela presença do Espírito Santo, onde as pessoas não veem mais você, mas veem realmente só uma fumaça, veem somente a presença do Espírito Santo. A pergunta que devemos fazer: como as pessoas estão me vendo? Será que eu estou sendo uma pessoa cheia do Espírito? Será que as minhas reações, as minhas atitudes têm demonstrado que eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito? Ou as minhas atitudes têm demonstrado que eu estou vivendo na carnalidade? E esse é o paralelo que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós precisamos estar envolvidos realmente, submersos. É como se você mergulhasse na água e toda aquela água estivesse à sua volta. É esse nível que você precisa estar, cheio da presença de Deus nesse sentido. Não é se encher no sentido de você beber, mas no sentido das pessoas olharem para você e só verem o Espírito Santo, verem os frutos do Espírito na sua vida. E o próximo texto ele diz: como eu posso fazer isso? Como eu posso viver essa vida cheia do Espírito Santo? Tem passo. O primeiro passo, ele diz aqui: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando entre vós, quer dizer, não é cantando, ele não está falando cantando entre vós, ele está falando, quer dizer, a minha linguagem com as pessoas à minha volta, a maneira como eu falo com as pessoas à minha volta, tem que ser uma linguagem espiritual. Porque ele usa o termo aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais? Ele está usando esse termo porque ele está mostrando que essa tem que ser a sua linguagem, a minha. Não é com palavrão, não é com xingamento, não é com ira, não é fazendo as pessoas, desmerecendo as pessoas à sua volta.
A nossa linguagem no dia a dia com as pessoas tem que ser uma linguagem sadia, tem que ser uma linguagem espiritual. Pergunte para o seu irmão: como você tem falado com o seu irmão? E como eu tenho falado com a pessoa que não é o meu irmão? Com o ímpio, com aquela pessoa que parece uma caninana, que gosta de pegar no seu pé. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então um homem e uma mulher cheia do Espírito, ele vai usar palavras brandas, e ele vai aplacar o furor. Não importa se é o rei, não importa quem seja. Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te dar as palavras corretas. Então, a maneira como eu falo, eu preciso aprender a linguagem dos céus, a linguagem do reino de Deus. O reino de Deus tem uma linguagem, e com certeza não é essa linguagem chula que a sociedade tem falado. Eu às vezes andando na rua e as pessoas estão no telefone xingando, a minha alma geme só de ouvir uma pessoa do meu lado xingando, falando palavrão. E as pessoas estão andando na rua, uma falando com a outra, e é normal elas falarem, soltarem palavrão. Uma linguagem totalmente obscena. Isso me fere. Na verdade, isso fere o Espírito Santo que está em mim. Então nós precisamos ter palavras que possam desmontar isso na vida das pessoas. Segunda coisa que ele diz aqui é cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você está trabalhando, você está dirigindo, você está no seu dia a dia, é dentro de você, você está realmente com cânticos de alegria dentro de você, porque a sua mente, ela pode estar ali constantemente cantando, louvando. Você pode estar trabalhando, mas sua mente pode estar realmente dentro de você. Você pode estar com aquela alegria porque você está cantando, você está salmodiando, você está feliz. O passarinho canta porque está feliz, ou ele está feliz porque canta? Hã? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que você responderia? O passarinho canta porque está feliz? Ou ele é feliz porque canta? Então, o importante é que você saiba que Deus te ama. E se você sabe que Deus te ama, e se você sabe quem você é, não importa o que falam de você. Se alguém chega e fala para você, você é feio, como que você reage? A história do papagaio, né? Então, o apóstolo contou esse dia a história do papagaio. Mas o fato é, se alguém chega e fala para você que você é feio, como você reage? Acabou meu dia, me chamaram de feio. Assuma logo que você é feio. Acaba o problema. Realmente eu sou feio, mas Deus me ama feio do jeito que eu sou. Pronto. Agora a pessoa, ela é feia segundo os padrões do mundo. Mas eu já disse aqui, qual é o padrão de beleza de Deus? E eu já respondi para quem estava nesse culto: a diversidade. Porque todo mundo tem alguma beleza. Todos têm. Só que o padrão do mundo estabelece um padrão, e as pessoas sofrem por quê? Porque geralmente no padrão do mundo 5% se encaixa e os outros 95% sofrem. Porque não se encaixa. Aí a mulher quer emagrecer, o homem quer malhar, e aí todo mundo está querendo se encontrar dentro do padrão de beleza que o mundo... Isso é ser escravo, escravo de um padrão que Satanás estabeleceu através de algum homem, de alguma mulher. E nós precisamos entender que o padrão de beleza de Deus é a diversidade. Todos nós temos um tipo de beleza. Fale isso para o seu irmão: você tem um tipo de beleza.
Por isso que a gente fala que toda tampa tem seu balaio, né? Às vezes até você que é envolvido por esse tipo de influência do mundo, você às vezes pensa assim, mas como que pode aquele fulano casar com aquela fulana, ou vice-versa? Porque às vezes no padrão de beleza, às vezes não encaixa, mas eles se acharam lindos um para o outro. Então toda tampa tem o seu balaio. Então fique tranquilo, se você ainda não casou, sua tampa está chegando mesmo. Outra coisa, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração agradecido. Eu gosto muito dessa canção. Hoje o pastor Júnior foi feliz em todas as músicas que ele escolheu. É só música que eu gosto. Mas essa música eu acho linda demais. Quero agradecer. Porque eu quero te dizer que eu não mereço o que Deus me deu. Então eu só tenho motivo para agradecer. Mas tem pessoas que sempre estão insatisfeitas com o que têm. E por isso que nunca conseguem agradecer, porque sempre está naquele versículo que a Bíblia diz: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Sempre quer mais, quer mais, quer mais, então vai ser insatisfeito a vida toda. Meu irmão, comece a agradecer a Deus. Muitas pessoas gostariam de ter a vida que você tem. Eu já disse aqui quantas vezes, até o camarada que mora na favela, tem gente que às vezes gostaria de morar lá no lugar onde ele mora, porque a situação dele é 10 vezes pior do que aquela. E o cara que está na favela lá, morando no morro, dá uma chuva e soterra o barraco do cara. 3 dias antes ele estava falando: eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E aí depois que ele perde o barraco, o que ele fala? Perdi tudo. Como que ele não tem nada se depois que perde, ele fala perdi tudo? Mas não tinha nada 3 dias atrás. Você vê como que é a mente humana. A mente humana não sabe agradecer. Por isso você precisa, e eu quero te dizer que isso é um treinamento. Ser cheio do Espírito, você tem que treinar a viver uma vida de gratidão sempre. Quando você começar a agradecer, quando você começar a cantar realmente hinos, salmos dentro de você, quando você tiver a linguagem do reino, meu irmão, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, para encerrar, o último versículo que ele fala aqui é: sujeitando-vos uns aos outros. A equipe de louvor pode subir. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só consegue se sujeitar quem está cheio do Espírito. E depois o apóstolo Paulo, ele avança. Ele não, a Bíblia ela é separada em versículos e capítulos, mas o ensinamento dele não acabou quando encerrou ali, não. Aí ele entra sobre mulher, submetei-vos aos vossos maridos. Aí ele fala que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe se submeter ao marido. Mas ele fala também que o homem cheio do Espírito Santo sabe amar a mulher. E aí depois ele fala que um pai cheio do Espírito Santo sabe realmente respeitar o filho, e o filho cheio do Espírito Santo sabe obedecer ao pai. Depois ele fala que um patrão cheio do Espírito Santo sabe honrar o seu funcionário, seu empregado, e que o empregado também sabe obedecer ao seu patrão. Então é esse nível de vida que nós precisamos viver. Queridos, você sabe quando o mundo vai se converter? Eu não me recordo quem foi o pregador que disse isso, mas ele disse sim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Então quer dizer, a minha vida tem que ser a maior pregação. Então se você e eu formos pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo essa vida, nós vamos ter uma enxurrada de pessoas se convertendo toda reunião aqui, porque as pessoas vão agarrar em você e dizer assim: eu quero servir esse Deus que você serve. Se coloque em pé. Como posso agradecer a Deus
pelo seu cuidado com você. Comece a agradecer a Deus. Ao abrir o mar, comece a agradecer por tudo que Ele tem te dado. Quero agradecer. Comece a agradecer em vez de reclamar, em vez de murmurar. Comece a agradecer pelas bênçãos do Senhor na sua vida. Você será tomado pela presença de Deus. Você será cheio da glória de Deus. Comece a agradecer. Abra sua boca e comece a agradecer mesmo. Agradeça pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos bens, pela vida, pela saúde, pela paz, pela alegria. Dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer. Vamos cantar juntos. Como posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queima. Agradeça a Ele, cante. Quero agradecer. Cante pra Ele. Eu quero agradecer. Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Eu quero agradecer. Oh, agradeço, quero agradecer. Fale para o seu irmão, mude o foco. Mude o foco. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você só precisa mudar o foco. Pare de focar nos seus problemas. Pare de focar nas dificuldades. Pare de olhar para as adversidades. Pare de se alimentar pela sua ferida. Olha o que fizeram para mim. Pare de olhar as suas feridas. Eu quero dizer que ninguém sofreu mais do que Jesus. E lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque ele pôde fazer isso porque ele estava cheio do Espírito. Então, para ser cheio do Espírito, você precisa aprender a agradecer. E eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos e começasse a agradecer. Nós tínhamos um discípulo aqui na igreja que ele dizia para mim, para o apóstolo: Deus tem feito tantas coisas na minha vida que eu poderia ir a pé, de mãos levantadas até São Paulo, só para agradecer por aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu sei que você tem motivo de sobra para agradecer. Então levante as suas mãos, comece a agradecer pela família, comece a agradecer pelos seus filhos, comece a agradecer pela vida, comece a agradecer. Eu gostaria que os pastores começassem a orar nos corredores, abençoando as pessoas, os pastores, e você comece a agradecer. Abra sua boca, vai agradecendo, agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida, por tudo, pela salvação, porque você poderia estar morto, mas hoje você está aqui servindo ao Senhor. Jesus te salvou, Jesus te alcançou. Onde você estaria se Jesus não te alcançasse? Esses dias eu estava conversando com um discípulo e ele falou para mim: pastor, eu estaria morto se eu não tivesse conhecido Jesus. Então onde você estaria se você não tivesse tido um encontro com Jesus? Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao
Aplauda o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, por este tempo precioso na Tua presença. Pai, eu peço que o Teu Espírito faça os Teus filhos e filhas sempre lembrarem de ter um coração agradecido, de terem uma linguagem do reino e de sempre estarem cantando, salmodiando no coração, ó Deus, a Ti. E que principalmente possamos aprender a sujeitar-nos uns aos outros, não somente aqueles que estão acima de nós, mas aprendemos também aqueles que estão abaixo de nós. Aprendemos, Senhor, a viver a verdadeira cristandade, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, quero abençoar cada um dos teus filhos, leve-os em paz para os seus lares, guardados e protegidos pela tua mão de poder, que eles tenham um restante de semana abençoadíssimo, Senhor, que eles possam viver os melhores dias dele na face da terra, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe.